Paz do Senhor, igreja. Aleluia. Tudo bem com vocês? Aleluia. Nós somos uma igreja viva que adora um Deus vivo. Então, com muita alegria, dá a melhor salva de palmas para Ele. Isso, libera a mão. Isso, aplauda com alegria, com força. Ele é digno de louvor, de glória. Aleluia. Pode se assentar, por favor. Abra sua Bíblia comigo no livro de Atos, no capítulo 12. Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Eu sou grato a Deus por esse tempo, por esse momento. Sou grato ao pastor Jean, pastora Mislaine pelo convite. Com muita alegria eu posso dizer que eu e minha casa servimos ao Senhor. E eu acredito que em nome de Jesus, se ainda não é, a tua palavra de fé continua determinando isso e será, em nome de Jesus, você e sua casa servirá ao Senhor. Que não tem coisa mais gratificante do que ver os seus filhos, a sua família, na presença do Senhor. E o Senhor me deu essa graça, debaixo de uma promessa. Ele me fez uma promessa na juventude, e essa promessa tem se cumprido até hoje. Deus, Ele não falha nunca. Nunca, Ele não falha, tá? Ele não falha. O Senhor me trouxe aqui hoje para dizer essa palavra, que Ele não falha. Essa semana o Senhor falou comigo e me disse: faça um jejum de 3 dias e comece na sábado, domingo e segunda. Isso foi na sexta que Ele falou comigo. E eu entrei nesse jejum, esse propósito. Quando foi ontem à noite, o pastor já havia me mandado a mensagem, mas era tarde para me responder, que o meu celular estava com José Pedro. Eu vim responder de manhã. E o Senhor, Ele sabe o propósito das coisas, né? É tão bom estar na presença do Senhor e ser direcionado por Ele, que você não é confundido em nada. O Senhor é aquele que te ampara e te guarda. Às vezes nós podemos ser surpreendidos com alguma situação, mas o nosso Deus, Ele não pode ser surpreendido. Ele surpreende, glória a Deus. Então, confia no Senhor. Você tem uma promessa, fica firme debaixo dessa promessa. Você tem uma palavra liberada, fica firme debaixo dessa palavra liberada. Não vacile, não duvide, não titubeie. A intenção do diabo é distrair você, é fazer com que você tire o foco, os olhos do Senhor, para que você desvie daquilo que você acredita que é a palavra. A intenção do diabo é tapar os seus ouvidos, é te cegar, é te enganar. Ele está aí para isso, ludibriar. Mas nós que confiamos no Senhor e estamos na presença dEle em fervente oração, aleluia. Pode soprar o vento que soprar, meu amado, né, Miss? Os seus olhos estão no Senhor. E hoje, eu ainda em oração, Deus falava assim comigo: fala para minha igreja não desistir. Não é para desistir. Falava: Senhor, Deus fala comigo, não é para desistir. Não importa quem ou o que se levantou, seja físico, seja espiritual, não importa, não importa. Deus está falando: não desista. Ele quem tirou você do lamaçal do pecado. Só você sabe de onde Ele te tirou e como Ele te resgatou. Ele fez os seus pés, aleluia, firmes numa rocha. Outrora estava sujo com o lodo, com a lama desse mundo, mas Ele limpou os seus pés, lavou os seus pés, colocou uma sandália, um anel no seu dedo, te trouxe para casa, aleluia, te trouxe para casa, aleluia. Eu sempre ouço, não é algo que eu costumo dizer em minhas pregações, mas eu sempre ouço de outros pregadores, né, que o escolhido não tem escolha, né? Eu sempre ouço esse termo, e eu fico meio assim muitas vezes,
Porque a Bíblia diz: se quiseres e ouvires a palavra do Senhor, comerás o melhor dessa terra. Está no livro de Isaías. Então é necessário nós querermos, é necessário nós nos esforçarmos, é necessário nós lutarmos todos os dias. Não é fácil aqui mesmo. Ultimamente tem sido pregado um evangelho de facilidades, o evangelho de troca, o evangelho onde você vai ver só coisas, né? E glória a Deus, o nosso Deus é Deus de coisas grandes, que libera, mas tem que ser falado a luta fatídica da nossa carne, que luta toda hora contra o espírito. Por isso que a Bíblia diz: andai em espírito, andai em espírito, andai em espírito. Busque incessantemente, para que nós não cumpramos os desejos da nossa carne. E o maior desejo da nossa carne, e às vezes nós pensamos que é só ir ao pecado, e quando fala em pecado, a mente cativa, ela pensa só no pecado do adultério, da traição. Não! É o pecado da mentira, da soberba, da arrogância, da desobediência. Olha isso, da rebeldia sem causa. Quando eu me torno rebelde, quando eu não recebo aquilo que eu estava esperando, né? Fico emburrado fácil. Não sei porque Deus já me levou para esse caminho. Eu prometo ser bem sucinto. Não adianta fazer bico e birra, não move o coração de Deus. Para começar, nem lágrima move o coração de Deus. Deus se move por propósitos e por promessas. E se você está debaixo do propósito, a sua oração será ouvida, sim, será respondida. Mas entra no propósito, sede fiel naquilo que você, aleluia, falou que você faria, ou falou que você fazeria. Ele não mentiu para você, amém? Quem está comigo dá glória a Deus? Deus não é Deus de crente fraco. Ô pastor, que isso? Mas é na minha fraqueza que eu sou forte. Você vai entender o que eu estou querendo dizer. Não é para você desistir. Deus está dando um alerta para a igreja dele nesses últimos dias. Não desistir, não parar, continuar, persistir. Mas não tem ninguém indo, não tem ninguém fazendo, porque só eu que tenho que ir, só eu que tenho que fazer. Mas é porque você foi o escolhido para tal propósito. Você não segue o fluxo da multidão, você vai na contramão disso. Ah, mas eu vou parecer louco, eu vou parecer... Não importa o que vão olhar, o que vão achar de você. Aquele que tem sondado o teu coração e tem visto a intenção do teu coração, é o que hoje te fortalece, te levanta e diz para ti: continua até o fim. Sede firmes, constantes. Às vezes nós não conseguimos participar nem de todos os cultos e achamos que estamos firmes. Não consigo participar das reuniões de oração, e eu acho que eu estou firme, eu acho que eu estou crente. Domingo do Senhor, primeiro dia da semana, e o Senhor quer liberar o seu amanhã, que é segunda-feira, que as coisas voltam a funcionar na segunda-feira. Deus já quer te liberar. Deus não vai te deixar cativo e preso a nenhuma situação. Satanás não vai mais achar motivos. Aleluia! Ele não vai mais achar motivos. Ele não vai achar legalidade. Porque o diabo, ele precisa da legalidade para agir. A Bíblia diz que só se rouba a casa do valente antes se amarrar o valente. Se o valente não tiver amarrado, a casa dele não vai ser roubada. Mas se entrar lá, enganar o valente, amarrar ele, a casa dele será saqueada. Aleluia. Deus é fiel. Acharam a palavra do Senhor?
que eu já comecei, né? É um hábito que eu tenho já, trazer tudo aquilo que Deus já me revela de início, para não perder nada daquilo que eu tenho. E está tudo concernente com a palavra que nós vamos ler, tá bom, amados? Está tudo concernente com o que nós vamos ler. Aleluia. Nesses últimos dias, nesses últimos tempos, a igreja do Senhor tem perdido o foco de muita coisa. Nós temos nos ludibriado com muita coisa, com muito show, com muitas luzes, com muitas fumaças, com muito, né? E aquela emoção que envolve nesses últimos tempos a igreja do Senhor, e aquela comoção, e quando nós saímos daquela porta para fora, estamos mais vazios do que entramos, porque tem faltado cura, libertação, propósito, livramento. A palavra, Jesus veio curar, salvar, libertar, transformar, libertar os cativos e oprimidos da mão de Satanás. É sobre libertação. Mas pastor, eu sou crente, não estou cativo. Se eu falar para você que eu já vi crentes, líderes, grandes pastores caírem endemoniados no altar, você se espanta. Renuncia todos os dias. Vamos falar aqui de Pedro, um pouquinho. Vamos ler para você entender. Eu vou ler por ali, que acho que está igual de todos. E por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos ázimos, os pães sem fermentos. E havendo prendido, o encerrou na prisão, e o entregando a 4 quaternos de soldados, para que o guardasse, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua. Mas a igreja fazia contínua. Mas a igreja fazia contínua. Por ele Continua, por favor, próximo versículo. E quando Herodes estava para o fazer comparecer nessa mesma noite, estava Pedro, vamos repetir de novo, estava Pedro, entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, resplandeceu uma luz na prisão, tocando a Pedro no lado, o acordando, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te, ata as tuas sandálias, quer dizer, veste-te, coloca as tuas sandálias. E eles assim o fez. Disse-lhe mais: lança as costas a tua. E continua, por favor. E saindo seguia, e não sabia o que era real, o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que estava tendo alguma visão. Quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, ao qual, preste atenção nisso, a qual se lhe abriu por si mesmo. Preste atenção, ninguém abriu a porta fisicamente, ela abriu sozinha. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. Só até aqui. Poderia fechar aqui e ir embora, né, pastor, já, né? Mas como eu ainda tenho 15 minutos do que foi me dado, eu não vou conseguir sair daqui sem falar, né, o que o Senhor me fez compreender com essa palavra. Herodes começou a prender os crentes, e ele percebeu que isso agradava os judeus,
matou Tiago, irmão do João, e falou: agora eu vou prender Pedro, aproveitar que a festa está acontecendo, eu vou prendê-lo. E depois da festa eu o apresento, porque a intenção de Herodes, até então a Bíblia fala, que era maltratar os cristãos, para agradar os judeus. A igreja está comigo? Glória a Deus. Eu estou falando um pouco baixo, igreja, que eu estou afônico. Essa semana eu peguei uma gripe terrível, quase que eu não vinha hoje, mas o Senhor nos dá graça, e a intenção de Herodes era maltratar para agradar os judeus. Ele viu que aquilo era bom, então ele prendeu Pedro. Preste atenção no que eu vou dizer. Ele prendeu Pedro em uma prisão. Ele estava com as mãos e os pés acorrentados. Tinha 2 guardas que ficavam de frente para ele, olhando para ele assim, mas 4 guardas então eram 16 guardas no total, olhando e vigiando, mais a porta de ferro e mais a cela. Mas daí a igreja do Senhor, como igreja do Senhor, pôs-se a orar por Pedro, porque é o que ela podia fazer, e às vezes é o que nós como igreja podemos fazer, é orar. Eu costumo dizer que existe a minha adoração particular, que eu dou ao Senhor, e existe a minha adoração como igreja, fixa em um corpo, que é o corpo onde Cristo é a cabeça. Às vezes você vê a pessoa falar: eu não vou lá na igreja, eu vou servir em casa mesmo. Não, existe a sua adoração que você dá na sua casa, e a sua adoração particular, mas existe a adoração como igreja. Ah, pastor, eu sou igreja sozinho. Não existe. Se você já leu isso na Bíblia, me mostra, que eu vou me arrepender aqui no altar e vou falar que você é igreja sozinho. Ser templo do Espírito Santo não é ser igreja. Eu só sou igreja quando eu estou no corpo de Cristo, que é a igreja. Quem entendeu, dá glória a Deus. Então é necessário que essas engrenagens funcionem bem, para que tudo flua bem. E essa igreja, nesse tempo de Pedro, entendia isso. A igreja pôs-se a orar incessantemente. O propósito é: não vou parar de orar enquanto não vermos ele livre. Não vamos parar de orar enquanto não vermos ele livre. Você continua em oração? Naquele propósito, não desistiu? Continua orando. Mas pastor, eu já orei. Não é já orei. Estou orando. Mas por que, pastor, eu tenho que orar? Por que eu tenho que buscar ao Senhor? Eu confio, você vai entender que a oração, ela te aproxima do Senhor, ela te faz estar perto dEle, e quanto mais perto dEle eu estou, mais dEle eu tenho em mim. Quanto mais eu me relaciono com Ele, mais características dEle e da palavra vão sendo atribuídas a mim. Então quando eu oro, não é só para pedir algo, mas é para me relacionar e parecer com Ele, porque eu me torno semelhante a tudo aquilo que eu adoro. Aleluia, é a palavra no Salmo 118 que diz isso. Eu me torno semelhante àquilo que eu adoro. Eu já fui feito à imagem e à semelhança dele. Agora eu preciso começar a ter, a praticar tudo aquilo que ele me ensinou. Quem está aqui comigo, dá glória a Deus. Agora tem 16 guardas olhando Pedro, pés e mãos acorrentados. A igreja, perdão, irmãos, a igreja orando. De repente, no meio da cela escura, brilha uma luz. Jesus, isso é maravilhoso. Brilha uma luz no meio da escuridão. O Espírito Santo diz assim para alguém: no meio da sua escuridão, no meio das suas cadeias, das prisões, daquilo que te cercou, daquilo que tentou te parar, a luz do Senhor brilhará. Você não vai estar mais no escuro. Não vai estar mais no escuro.
não vai andar mais no escuro. O escuro não me deixa achar, não me deixa ver o que está acontecendo. E às vezes nós somos cegados pelas nossas prisões particulares, vou usar esse termo, né? Porque essa prisão de Pedro era particular, não era a prisão da igreja, era a prisão de Pedro. A igreja estava livre orando, mas quem estava preso era Pedro. A igreja estava livre, e quem estava preso? Era uma prisão ali particular, era algo com ele. E ali naquela escuridão, pés e mãos presos, 16 guardas, porta de ferro, cadeia, cela escura, de repente resplandece. Aleluia. Eu sinto a presença do Senhor nesse lugar. Às vezes presos em nosso medo, em nossas depressões, angústias, ansiedade, limitação diária, resplandecerá a luz. Resplandecerá a luz no meio das trevas. Aleluia. Porque talvez o inimigo pode pensar, né, ou intentar que venceu e que parou e que bloqueou e que não vai dar mais, ou que não vai ser liberado. Eu estou usando as palavras que o Espírito Santo de Deus está me mandando usar. Ou que não vai ser liberado, diz o Senhor, mas eu, o Deus de Israel, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus que te chamou entre os milhares, é Ele quem te libera nessa noite, é Ele quem te faz enxergar o invisível. Harabaxera baralabás. É Ele quem te faz enxergar o que você não está conseguindo. Preste atenção, quando brilhou a luz. Espera aí, Senhor, brilhou a luz num lugar escuro, mas eu enxerguei cadeias ainda. Eu enxerguei grilhões ainda. Eu enxerguei guardas ainda. Eu enxerguei porta de ferros ainda. Eu enxerguei mais 16 guardas para atravessar. Só brilhou a luz e agora, não importa o que você está vendo, o que importa é o que Ele está fazendo. Não importa o que você está enxergando. É hora de você mudar o seu foco de visão, que nem disse o pastor. É hora de você, aleluia, se preparar, aleluia. Mas pastor, como que eu me preparo se eu não estou vendo nada? A luz já brilhou. Ponto. Algo já começou a acontecer. A resposta de oração da igreja já começou. A luz brilhou, a luz brilhou. As trevas não encobrem mais, não ficará na escuridade. Isaías disse: os tesouros das escuridades virá para a luz. Não será mais encoberto o que Deus tem para você. Aleluia. E o anjo do Senhor aparece. Alguns relatos bíblicos, segundo os pesquisadores da palavra, diz que os guardas ainda continuavam de pé, olhando, mas nada conseguiam fazer, se mexer ou mover. E o movimento acontecendo. Só que o que mais me chama a atenção e que eu acho maravilhoso é a calmaria do homem mais estressado da Bíblia. É a calmaria do homem mais estressado da Bíblia. Porque a Bíblia diz que Pedro agia pelo seu ímpeto, da sua personalidade sanguínea, e ele já acontecia, estava lá, o anjo chega, brilha a luz, imagina, o Senhor falando, vai lá, desce, resplandece lá, daqui a pouco Pedro pulava, Pedro dormia.
Imagina o Senhor olhando para ele e falando, não, meu Deus, esse daí aprendeu comigo mesmo. Não, nem parece o mesmo Pedro que quando estava lá no barco, quase afundando, correu acordar Jesus e dizer, mestre, acorda, não percebeu que nós estamos afundando? Agora eu vejo Pedro, depois de ter aprendido, depois de ter visto Jesus ressurreto, ter ficado aquele tempo ali com ele, ter passado por todo o processo, aprendendo com Jesus, que às vezes é melhor dormir. O mesmo Pedro agitado, nervoso, com medo, agora ele estava confiando. Preste atenção, aqui não é sobre dormir, é sobre confiar. Existem situações, Miss, que eu não tenho o que fazer. Pedro não tinha o que fazer. Pés e mãos acorrentados, 16 guardas. Eu estou enfatizando todas as vezes para você ter noção de como ele estava preso. Porta de ferro, grade. Ele não tinha o que fazer. Eu tenho que confiar no Senhor. Mas Paulo e Silas cantaram. Aí foi com Paulo e Silas, irmãos. Cada um reage a situação diferente. Cada um tem um nível de intimidade. E o nível de intimidade de Pedro naquele dia era fazer que nem Jesus fez no barco. Eu vou confiar porque eu tenho uma promessa. Eu vou confiar porque eu tenho uma palavra. Se o Senhor me colocou aqui é porque tem um propósito. Nada que o Senhor faz é em vão. Se o diabo pensou que ia me colocar aqui e ia paralisar, o que Deus tem para mim se enganou. Porque além de resplandecer a luz, agora vai haver um despertar do Espírito Santo na minha vida. Eu vou me despertar. Aí vem o anjo do Senhor, toca ao lado de Pedro, tipo, filho, acorda. Meio com sonolento ainda, né? Com sono. Acordou. Na hora que o Senhor toca, imediatamente na hora que o Senhor toca nele, o que acontece? Quem lembra? Cai as algemas das mãos e dos pés. Levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. Quando o Senhor o acordou e liberou a palavra dizendo, o anjo do Senhor, perdão, levanta-te depressa. Automaticamente, pela palavra anunciada do anjo, caíram as cadeias das mãos e dos pés, e ele ficou de pé. E a igreja estava... E a igreja estava? E a igreja estava? Se você soubesse o poder que tem a oração da igreja. Deus está falando para alguém aqui hoje e dizendo para você assim, sou eu que te sustento, sou eu quem te ajudo. Eu vou te levantar, eu vou enxertar poder em você, poder do Espírito Santo. Eu vou te levantar. A palavra de ordem agora para a igreja do Senhor é: a luz brilhou, o anjo foi enviado trazendo uma notícia. A notícia é: levanta-te, posiciona-te, posiciona-te. Levanta-te, mas tem cadeias? Não, a palavra já foi liberada. Eu ouço cadeias quebrando, diz o Senhor. Existem cadeias quebrando, aleluia, sim, porque a palavra está dizendo. Eu estou pregando hoje aqui para crente que crê no Deus do invisível. Cadeias espirituais que você nem imaginava, que te prendia a esse comodismo, a esse marasmo, a essa situação de conformidade, diz o Senhor: não vos conformeis mais, levanta-te. Alabaxeira baralabai. Mas não.
luz, saiu escuridão, quebrou cadeias, palavra liberada dizendo, levanta-te. Pedro depois de pé. Mas presta atenção. Ô baterista, me ajuda. Os músicos, por favor. Eu sei que está gostoso de ouvir, glória a Deus. Vai lá, filho. Isso, oh glória, olha. É assim que eu falo. Eu sempre falo para o Guilherme, obediência no seu tempo não é obediência, é rebeldia disfarçada. Assim somos nós com o Senhor. Obedecer o chamado no meu tempo não é obediência, é uma rebeldia disfarçada de obediência. Quando o Senhor fala para mim, levanta-te e vai, eu tenho que fazer. Não sei como alguém consegue negar alguma coisa ao Senhor. Olha aí. Se fosse o Davi Emerson, estava todo mundo aqui, né? Brincadeira, aplauda o Senhor. Os historiadores dizem que quando uma pessoa era presa naquela época, as suas vestes, a sua capa, o seu cinto que ele cingia, a sua veste, de sair normal na rua, não ficava com ele. Quando ele ia pro calabouço, ele ficava só com uma roupa de baixo, quase nu. Mas o mais interessante, pastor Jean, é que o anjo falou para Pedro, coloca a tua sandália, cinge o seu lombo e põe a sua capa. Mas segundo os estudiosos da palavra, naquele tempo não era de costume pegar o preso, pegar a sua roupinha e ficar dobradinha ali do lado para a hora que ele fosse liberto. Não era essa a intenção, porque a intenção de Herodes era ali levantar, o acusar e o maltratar. Aleluia. Então a sua roupa foi tirada. Agora vem o anjo do Senhor debaixo de uma palavra liberada, quebrando cadeias, tirando a escuridade e dizendo, tem uma roupa nova preparada. Alabaxeira, baralabalabai. Tem uma roupa nova, tem uma sandália. Quem preparou? O Senhor. Deus está dizendo para alguém, aquilo que o teu olho não viu, teu ouvido não ouviu e não subiu teu coração, é o que eu tenho preparado. Alabaxeira, baralabalabai. Renamanto e cai. Deus não precisa de coisas para trazer à existência aquilo que não existe. Ele é o Deus criador do céu e da terra, e quando Ele te disse que faria, Ele fará. Veste-te, cinge o lombo, cinge o lombo. A glória do Senhor invadiu este lugar. Nenhuma cadeia vai resistir aqui hoje. Nenhuma cadeia, nenhuma palavra de maldição que foi lançada sobre a tua casa não vai ter mais efeito, diz o Senhor. Os invejosos, caluniadores, maledicentes não chegarão até ti, diz o Senhor, que hoje te pôs em liberdade. Confia, o Deus que quebra grilhões de enfermidades. Às vezes nós estamos cativos e presos em enfermidades geracionais. Eu tenho tal coisa porque minha avó tinha, minha bisavó tinha, meu tataravô tinha. É hereditário. Não, não é mais. Se era, foi destruído em você em nome de Jesus. Se você acreditava e aceitava até hoje, não aceitará mais porque brilhou a luz. A palavra está sendo liberada. Não vai mais sofrer com essa situação não. Essa maldição hereditária foi exterminada. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus.
Quando Deus chama Gideão, ele era o menor da casa do pai dele, a casa do pai dele era menor, e ele era o mais improvável, mas era aquele a quem Deus havia escolhido. E diz o Senhor: não importa a sua história, quem você é, de onde você veio e o que dizem de você, eu te conheço e te chamo pelo teu nome. Eu te conheço, eu sei quem você é, e você não vai desistir. Não vai desistir, porque vai despontar a luz sim, lá na sua casa agora. Levanta a mão para a direção da sua casa, se você sabe onde é. Tá aqui. A minha é para lá. Isso, levanta a mão para lá. Eu quero ser bem profético, eu acredito. O anjo que foi enviado para anunciar a Pedro e quebrar cadeias é o mesmo que está sendo enviado na sua casa agora. Eu não sei quem está lá, quem ficou lá ou o que está acontecendo, mas o Senhor está enviando o anjo dele lá, e situações vão mudar, diz o Senhor. Coisas grandiosas e sobrenaturais passarão a acontecer. Quem crê glorifica esse Deus. Agora eles passam pelos guardas, de pé e acordados. Vou falar algo aqui, não se assuste, porque essa casa é do Senhor, Ele fala como Ele quiser. Alguém está sendo paralisado. Alguém que estava ali de olho, esperando, diz o Senhor, está sendo paralisado. Vai ficar sem ação, Pedro. Vai ficar sem ação, Mislaine. Vão ficar assim, boquiabertos, porque o Deus que opera na cidade de Boituva escolheu obedecer Boituva para liberar uma geração. Uma geração, pastores, uma geração será levantada neste lugar, porque tem cadeias e grilhões sendo quebradas por causa dessa palavra. Aleluia. Agora eles estão parados. E agora o Senhor está levando Pedro, o anjo do Senhor levando Pedro. E Pedro ainda meio perdido, não estava entendendo o que está acontecendo. Parece a gente no meio da prova, né? Parece que a gente não entende nada do que está acontecendo. Mas o Senhor não precisa entender, só levanta, anda, confia e vai. Deus está direcionando você, não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo. Parece confuso, mas as coisas do Senhor é assim mesmo. As coisas do Senhor é assim mesmo. Ele usa os que não são para confundir os que são. Ele usa as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E a igreja estava orando. 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 Existe um mover profético aqui. Eu sei que a igreja, o Brasil para Cristo, é uma igreja profética e movida pelo Espírito Santo. Porque o fundador desse ministério pegou as cinzas das tendas queimadas e declarou que seria a maior igreja naquele lugar. Então é uma igreja profética cheia do Espírito Santo. Então eu quero que você se adeque. Deus está falando com alguém. Se adeque a esse ambiente profético. Declara, levanta a mão e profetiza. Se adeque.
Não fique de fora desse ambiente. Não fique de fora desse ambiente. Agora o anjo do Senhor está passando vamos dizer assim, o quarteto de 4 guardas. Passou a primeira, a segunda. De repente eles chegam. Pedro só vê a porta de ferro. E sem ninguém ir lá e abrir, porque estava todo mundo paralisado. Sem ninguém ir lá e abrir, porque todo mundo estava paralisado. A porta se abre. Meu Deus. Ah! Aleluia. A porta se abre. É necessário crer que a porta se abre. 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 Oh! Deus está aquecendo o coração de alguém com essa palavra e dizendo para você: confia, eu estou contigo, eu estou contigo, eu estou contigo, eu te tiro de lá. Olha a porta se abrindo. O Deus da provisão, o Deus que te libertou das cadeias, que te libertou das trevas, que colocou uma sandália, uma roupa nova, o Deus que paralisou os guardas, o Deus que quebrou as cadeias, é o Deus que abre a porta agora, ainda. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Se envolve, igreja, nessa atmosfera. Abre o teu coração para essa palavra. Não vai ter mais medo. Posso não estar entendendo nada, mas eu creio. Abre a porta de ferro. Sozinha. Sozinha no termo literal, porque ninguém abriu. Mas o poder de Deus abriu a porta. O poder de Deus abriu a porta. Essa palavra para alguns é loucura, mas para outros o que ela é, Pedro? Ela é poder de Deus. 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 Poder de Deus, poder de Deus. Ela é poder de Deus. Poder de Deus, poder de Deus, poder de Deus. Seja cheio desse Espírito. Seja tocado pelo Senhor. Seja tocado pelo Senhor. Seja renovado. Fale em novas línguas. Seja curados por esse poder. Eita, Ele está aqui. Eita, Ele está aqui. Ah, o teu amanhã será diferente. O teu acordar será diferente. O propósito não falha. Pedro passa pela porta. Olha, sem entender nada, ainda meio atônito. Vou falar para você. No livro de Ageu, o Senhor fala através do profeta, dizendo assim: olha, eu não contei, porque se eu contasse o que ia acontecer, vocês não acreditariam. Mas vai ser tão maravilhoso que até quem passa correndo vai perceber o que Deus está fazendo. Aleluia! Oh,
até quem não acreditou, quem disse que não seria, que não daria, que não aconteceria, vai ter que contemplar as obras do Senhor. Sabe por quê? Porque essa palavra, ela é poder de Deus, poder de Deus. Oh. Agora Pedro sai e o anjo sai junto. Chega na rua onde a igreja estava orando. A igreja estava. O anjo do Senhor desaparece. E Pedro volta à realidade e fala: meu Deus, é verdade. Eu não estava como os que sonham, não. Era realidade. Na minha cabeça humana, física, eu estava sonhando com tudo aquilo, porque para mim era impossível, era longe, era distante, mas o poder de Deus me trouxe para dentro dessa realidade. O poder de Deus te trouxe para essa realidade, a realidade dos céus. Oh, a realidade dos céus é diferente para os mundanos, para os físicos. A realidade dos céus para quem é crente é diferente. Talvez você não acreditava, passe a acreditar. Pedro sai andando, acreditando na realidade. Bate na porta. Vem uma jovem. Jovem é difícil estar orando, né? Eles preferem estar vendo o movimento do que orando. Brincadeira, tá vendo? Por isso que Eutico caiu da janela. Brincadeira. Bate na porta, abre a coisinha, né? Porque eles tinham que ser prudentes, porque eles não podiam estar fazendo aquilo. É lá pela janelinha, olha. Não. Olhou de novo, não. É Rode, né? Rode. Pedro? Foi lá dentro. Gente, ela também não acreditando. Eu acho que é Pedro lá fora. Ela foi parar a oração. Eu acho que é Pedro. Não, eu acho que é Pedro. Vai lá ver. E quando abrem a porta, está lá Pedro, a igreja começa a glorificar. E Pedro fala: quietos, vamos glorificar lá dentro, porque tem gente espiando. Vamos, entra, aqui fora não. Porque o que está acontecendo com você não é para todo mundo. O que está acontecendo com você é para dentro da tua casa. O que está acontecendo com você é a tua realidade dos céus. Aplaude e glorifica esse Deus, igreja. Oh, fique de pé. Oh, fique de pé. Fique de pé, fique de pé e recebe o poder de Deus. Oh, não mais medo, não mais choro. Para me fechar, esse poder na vida de Pedro começou quando Jesus perguntou para eles: e vocês também vão embora? Porque está muita gente indo porque não entende essa palavra. Para eles é loucura demais. Jesus olhou para Pedro, Pedro olhou para Jesus e disse: meu Senhor, para onde eu irei? Se só Tu tem a palavra de vida eterna. Vale a pena ser fiel. Vale a pena continuar e ter essa certeza da salvação, e que socorro e livramento vem do Senhor de qualquer lugar. Talvez você não está vendo nada, mas tem socorro e livramento. Quem crê, aplaude o Senhor Jesus.